Olá, pessoal. Boa noite para quem está aqui assistindo conosco. Bom dia, boa tarde para quem nos vê depois, né? Bem-vindos. Hoje aqui no Prática da Mente nós vamos ter mais uma live, uma aula, na verdade, uma aula com a nossa querida doutora Gisele Eugênio. Ela está trazendo uma roda de conversa muito legal para a gente aqui, em que nós vamos falar qual o maior caso de sucesso. Vamos conversar sobre isso, ela vai nos orientar, vai falar aí. Nós já estávamos antes da gravação contando alguns casos aqui, já rimos muito, por isso está todo mundo com essa cara animada aqui. E vamos agora fazer gravado, né? Alguns casos aí. E antes, eu gostaria de convidar a você que está nos assistindo a nos acompanhar no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, é só ir lá no Instagram, tem o link da bio. Você vai clicar lá e vai ter lá inscrições abertas. Você clica. E se você é terapeuta, é muito bem-vindo. Se você está aprendendo hipnose, nós temos outro grupo para quem está iniciando. E você vai participar de uma verdadeira mentoria. Hoje nós temos vários profissionais maravilhosos no grupo. Profissionais que estão iniciando e profissionais já veteranos, com alguns anos de trabalho com a hipnose. Afinal de contas, nem só de hipnose vive a hipnose, então nós temos profissionais diversificados, com psicanálise, psicólogos, psiquiatras, nós temos vários tipos de terapeutas com bases científicas, temos holísticos, então venha fazer parte do nosso grupo, ou então nos dê o prazer de se inscrever nas nossas redes sociais e nos acompanhar, seguir e recomendar, hein? Então tá bom. Então depois de todas essas apresentações, eu passo a palavra à nossa querida Gisele Eugênio, nossa gestora do nosso grupo aqui, praticamente responsável pela nossa parte de produção. Diga lá, Gisele, o que nós temos hoje? Boa noite para todos que estão aqui conosco, que vieram aqui nos prestigiar no ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a live no YouTube ou mesmo ouvindo aí no Spotify. Já vou pedir aqui uma licença poética para minha voz, que não está a melhor voz do mundo. Ela está meio rouca hoje e pode ser que de vez em quando eu precise dar uma paradinha aqui para tossir um pouquinho. Então não assustem, tá tudo certo. E bora lá! Hoje nós vamos trazer aqui uma roda de conversa e eu fico feliz que temos terapeutas aqui que vão também poder compartilhar um pouquinho dos seus casos de sucesso. Trouxe um caso aqui para falar com vocês, o meu maior caso de sucesso. Eu quero compartilhar e a gente conversar sobre isso. E eu vou transmitir aqui minha tela. E hoje é um dia muito especial. Hoje é considerado, né, dia 10 de outubro, é considerado o Dia Mundial da Saúde, da saúde mental. Então, hoje foi um dia que a gente escolheu para falar justamente de saúde mental aqui, de falarmos um pouquinho sobre o processo que nós, como terapeutas, passamos na atenção e no cuidado dos nossos clientes. E aqui, né, a grande pergunta: qual o seu maior caso de sucesso? Né? E daqui a pouquinho eu vou querer ouvir de quem está aqui presente quais são ou qual o seu maior caso de sucesso. Vou pedir que vocês compartilhem um pouquinho. E aqui eu trouxe essa matéria, que é uma matéria do final do ano passado, final de 2021, que aponta, né, que o brasileiro vem sentindo uma piora na sua saúde mental. Porém, mesmo sentindo essa piora, ele não busca terapia. Né? Então, nessa matéria, que foi publicada no Veja Saúde, mostra lá os inúmeros casos de pessoas com transtornos de ansiedade, de depressão. Muitas dessas pessoas que tiveram sua piora em decorrência da pandemia.
Um pouquinho antes da gente começar a nossa gravação, a gente estava falando sobre casos que procuram a gente, e o colega aqui trouxe, né, que hoje ele tem recebido novamente um aumento dos casos de pessoas que têm procurado por causa da pandemia. Então, pessoas que estão novamente, né, falecendo em decorrência de Covid, caixão lacrado, família vivendo esse luto de não poder se despedir do seu ente querido, né? Eu estava lendo uma pesquisa da OMS, do carro, né? Em que estava apontando que hoje teve um acréscimo de 25%. Nós já vivíamos um mundo ansioso. E hoje o número aumentou em 25%. O número de pessoas que estão sofrendo de algum transtorno mental. Por isso, da importância de falarmos sobre saúde mental. E aí vem a grande pergunta: para que fazer terapia? Não é por que fazer terapia, é para que fazer terapia. E essa é uma pergunta que talvez cada um dos colegas que estão aqui, eu vou até abrir um pouquinho mais a tela de vocês para poder enxergar mais o rostinho de vocês. Vejo aqui a Lu e a Lilian na minha tela. Essa é uma pergunta que muitas vezes eu respondo para pessoas com quem eu converso. Eu não sei se isso acontece com vocês também. De às vezes estar numa fila de banco, numa fila de supermercado, enfim, está conversando com alguém e descobre que a gente é terapeuta, e algumas pessoas nos perguntam isso. E aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês respondem nessa pergunta? Lu, você já está com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Opa! Eu acredito, assim, que desde a infância as pessoas não sabem identificar suas emoções, nomear suas emoções, né? Identificando-as e saber lidar com elas. Então, nossos pais não sabiam, nossos avós, bisavós, então é uma coisa cultural, né? E houve um longo período de tempo onde existia um tabu em relação a problemas psiquiátricos, né? Quando as emoções estavam desequilibradas, as pessoas eram rotuladas de loucas, né? Então, isso criou um distanciamento de um ser comum para buscar essas questões. Então, hoje, eu, no meu trabalho, tento desenvolver essa percepção das pessoas e entender que precisamos aprender sobre emoções, independente de estarmos bem ou não, né? Porque se hoje eu estou bem, mas não tenho esse conhecimento ainda, daqui a pouco pode acontecer uma circunstância onde eu venha a não estar mais bem naquele período, e se eu sei sobre emoções, eu consigo acolher essas emoções de melhor forma, identificá-las, saber se elas estão extrapoladas ou não, né? Então, eu acho que é muito um trabalho preventivo e muito agora, como você mesmo disse, Gisele, é um trabalho também de tratamento, porque as pessoas estão cada vez mais fora do seu eixo, né? Então, com raiva extrapolada, medo extrapolado, tristeza extrapolado, sendo essas emoções que são positivas quando elas estão no eixo certo. Quando extrapola, já traz um desconforto, e esse desconforto pode ir crescendo até se tornar
uma patologia. Muito bom. Quem mais aqui quer contribuir? Marcinha? Pode falar. Marcinha. Oi. Então, para que, né, fazer terapia? Eu já faço terapia, eu acho que não contínua, mas eu acho que desde 95, mais ou menos. No começo, por questões tipo, tô triste, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas com o tempo, eu descobri que eu não me conhecia. E a questão do autoconhecimento, ela é muito importante para você aprender a ouvir o seu corpo, porque o corpo, ele responde, né? É como a Lu falou, a gente não aprendeu a nominar, né, os nossos sentimentos. A gente sabe quando está com raiva e às vezes diz que está com ódio, a gente quer matar, a gente está empolgado e diz que é amor. Então, tipo assim, a gente tem uma noção resumida dos sentimentos. Mas aí aparece uma dor ali, aparece, né, uma crise acolá, mas o teu corpo, ele foi dando sinais. Mas o quanto você se conhece, né? Aonde está o problema? Foi o que aconteceu essa semana no trabalho? Será que foi... Entendeu? Então, é todo um processo que você vai acumulando e você deixa aquele lixo, carrega aquele lixo, porque você não sabe o que fazer com ele, né? Você não sabe nem o que dá, mas sabe quando recebe e dói. E dependendo da circunstância, e como você foi criado, você engole, porque tem aquele negócio. Se chorar, apanha mais. Engole teu choro. São coisas normais que, como a Lu falou, vem de uma cultura, né, que não se conhecia também. Isso é muito recente. E eu lembro uma época que, quando eu achei importante essa questão do autoconhecimento, eu fui para livros de autoconhecimento. Só que livros de autoconhecimento, ele não vai resolver questões tuas verdadeiramente, né? Ele vai te mostrar que realmente você precisa, que não é vergonha nenhuma tu ter uma coisa que outras pessoas já passaram, ou estão passando, resolveram de uma forma, mas não quer dizer que aquela forma é a tua forma, que é a forma adequada. Então, a partir dali, a minha visão, quando eu fazia terapia, já era diferente. Mas eu vou ser bem sincera, quando eu vim para cá 2 anos que o negócio começou a fazer mais sentido para mim. Ficou mais claro, entendeu? Porque até então era o meu problema, a minha dor, que eu queria entender através de todos que já entraram na minha vida aqui, né? Era uma coisa muito eu e os meus. E aí, a partir do momento que, com conhecimento de todos vocês, tu vai entendendo que muita coisa está nas tuas mãos mesmo. São as respostas do teu corpo, da tua mente, do teu momento. Eu te pergunto, porque aqui é uma rotina minha, segunda e quarta. Segunda e quarta. Porque toda segunda e quarta eu aprendo. E eu aprendo mesmo, nada passa batido para mim. E então fica muito mais fácil eu dizer para as pessoas que eu conheço. Porque pergunto, porque além de verem a minha mudança, né? Eles vêm e perguntam. E isso é muito bom, porque não sou eu que estou vendendo, eles estão vendo. Então, a minha mudança está vendendo o negócio, entendeu? E aí eu falo, eu digo, olha, isso daí é bom para isso, isso, isso. O autoconhecimento é o principal, que é o que vai te fortalecer. Porque as coisas ruins vão continuar acontecendo, né? Mas como você vai reagir, vai ser dependendo do quanto você se preparou. É isso. Muito bem. Lilian, você abriu o microfone, bora lá. A Marcinha falou algo muito importante, que nós vendemos quando nós mostramos a nossa mudança, né? Então, o terapeuta, ao utilizar a terapia, né,
e procurar outros terapeutas para fazer a terapia, ele vai ser a mudança e as pessoas vão perguntar: e para que fazer terapia, né? A terapia realmente ela nos dá, ela nos mostra como nós somos de uma certa forma, né? Ela nos traz o autoconhecimento, ela nos dá o norte para muitas coisas. E o autoconhecimento é o que vai nos levar a ter uma vida melhor, mais equilibrada, porque se eu me conheço, eu vou saber fazer melhores escolhas. Eu fazendo melhores escolhas, eu não vou ter o sofrimento de ter feito uma escolha errada. Então, o autoconhecimento é isso. Para que autoconhecimento? Para justamente nos fazer saber como escolher, qual caminho seguir, senão nós vamos cair naquela questão da Alice no País das Maravilhas. Qual caminho você quer seguir, né? Onde eu vou? Qual caminho eu vou? Né? Quando ela pergunta para o gato, e o gato fala assim: para onde você quer ir? Ela não sabe. Se ela não sabe, então qualquer caminho serve. E aí, então, não tem como chorar depois, reclamar, né? Porque você escolheu qualquer coisa. Eu costumo dizer, tem uma frase que eu não vi essa frase em lugar nenhum, saiu da minha cabeça, então eu digo que a frase é minha. Que é o seguinte: o autoconhecimento é a chave esquecida para uma vida feliz e equilibrada, permeada de muita paz. Porque quando você tem consciência de quem você é, do que você é, e quando você sabe as escolhas que você faz, você tem a tua consciência tranquila, você tem paz, você tem equilíbrio. Então, assim, eu acho que isso é o fundamental, porque quando o cliente chega para mim, eu percebo que o principal é que ele não se conhece. Ele está sofrendo porque ele não se conhece, porque ele fez uma escolha errada, porque ele seguiu um caminho, não digo errado, a gente usar o termo errado é muito pesado, mas uma escolha inadequada para o perfil dele. Porque, de repente, para uma outra pessoa, aquela escolha seria correta. Então, não existe certo nem errado. Existe o modo certo e adequado para aquele perfil, para aquele tipo de pessoa, né? Eu recomendo a todos sempre, faça terapia e antes, né, se conheça, né? Exato. Eu gosto muito de falar, além disso tudo que vocês disseram aqui, de autoconhecimento, vida equilibrada, conhecer suas emoções, Lu, eu também gosto muito, né? Eu trabalho muito isso para as pessoas, né? Aprenderem sobre seus processos emocionais. E aqui, eu sempre explico, né? Quando alguém me pergunta, por que fazer terapia? E eu devolvo a pergunta, o que é terapia para você? Porque algumas pessoas sequer têm clareza do que é um processo terapêutico. A gente ainda encontra muitas pessoas presas naquele velho tabu de que terapia é coisa para louco. É coisa de gente... E eu tô falando de velho tabu, e eu tô com um adolescente de 15 anos que falou para os pais, quando os pais disseram que ele ia fazer terapia comigo, que ele não estava louco, que ele não precisava de terapia. Nós estamos em 2022, né? É um jovem que está aí, que vive esse mundo do autoconhecimento, ele já vive dentro desse mundo. E ainda assim diz, não quero porque é coisa de louco. Até sentar e a gente entender o que é terapia. Então, terapia, na minha concepção, é um processo de descoberta e evolução. Eu me descubro, eu aprendo sobre mim e eu me permito evoluir, né? Então, está aqui dentro de tratamento, de preventivo, que foram palavras que vocês trouxeram aqui, conhecer suas emoções, o autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei como gerenciar uma emoção. Emoção nós vamos sentir. Independente do nome que a gente vai dar para ela, a emoção a gente vai sentir. Porém, agora eu gerencio. Opa, peraí, esse é um gatilho que veio de tal momento da minha vida. Em tal momento eu tinha um determinado recurso e agora eu posso ter um novo recurso, porque agora eu descubro um novo jeito de agir. Então, para que fazer terapia? Para evoluir, para se descobrir, para se autoconhecer, né?
Num dos estudos que eu andei lendo, porque eu leio um monte de estudos para a gente vir aqui para aula, eu não trouxe todos no slide para não encher vocês de estudos aqui, mas num desses que eu estava lendo, estava dizendo que a grande maioria das pessoas não busca ajuda porque tem vergonha. Essa é a justificativa, tem vergonha de buscar ajuda. Vejam só, hoje no mundo, 2022, a gente tem informações na palma da mão, a gente tem livros de autoconhecimento, como a Marcinha falou. Um pouquinho antes da gente começar, a gente estava aqui conversando também, Marcinha pediu para o Gilson a indicação de um canal onde ela pudesse entender um pouquinho de psicanálise. Então, na palma de uma mão, você tem ali um canal que vai te explicar um monte de coisas, até mesmo a indicação do Gilson para ela foi: faça uma análise, vê se você se identifica com isso, depois vai estudar, depois vai fazer um curso de psicanálise, se você se identificar com aquela maneira de tratar um paciente. E eu amei isso, e eu estou trazendo isso porque tem a ver com o nosso tema de hoje, um pouquinho que eu quero conversar com vocês. Então, muitas pessoas não buscam por vergonha. Porque o que as pessoas vão pensar se eu disser que estou fazendo terapia? Como as pessoas me verão se souber que eu estou precisando de ajuda? Olha onde chega a situação. E eu recebo pessoas que me falam isso. Do tipo assim, eu demorei muito tempo para vir fazer isso, porque eu tinha medo do que as pessoas iam me falar. Uma outra justificativa que foi dada, né, do porquê não fazer terapia, porque algumas pessoas já entendem que elas vão mexer em suas dores. Elas vão encarar, talvez, medo de ser julgado. A Lu escreveu aqui no bate-papo exatamente isso, Lu. Medo de ser julgado por outras pessoas que talvez devessem fazer até mais terapia do que aquela que está buscando terapia. Vamos bater a real aqui, né? Às vezes a pessoa está fazendo terapia no lugar de uma outra pessoa que devia estar em terapia, né? E eu sou daquelas partidárias que nasceu já devia sair com voucher de terapia, viu, Gilson? Todos nós devemos sair com voucher de terapia. Não é só a gente que está aqui no grupo que tem grupo com eu mesma. O Gilson falou que todo mundo aqui que está aqui, que tem um grupo de WhatsApp consigo mesmo, tinha que ter um voucher de terapia. Concordo plenamente, Gilson. Devia ganhar o voucher de terapia. Todos nós deveríamos fazer terapia em algum momento. Porém, algumas pessoas vão entender que vão mexer nas suas maiores dores. E mexer na sua maior dor talvez não seja a coisa mais legal. Recente eu estava num curso e aí uma pessoa acessou uma dor. E eu disse para ela, eu falei, calma, caminho do autoconhecimento, caminho de evolução é assim. Às vezes a gente vai tropeçar num problema, às vezes vai doer um pouquinho. Eu ainda brinquei com ela, eu falei, às vezes antes de melhorar, piora um pouquinho. E tá tudo certo. Porque a gente vai entrar em contato com algo que às vezes a gente varreu ali para baixo de um tapete. E eu tô falando a gente também, tá? Nós aqui que estamos nessa live, né? Lu escreveu no chat, não é possível resolver o que não se enxerga. É exatamente isso. Um dos meus professores, Michael Vila, meio segundo eu já deixo você falar. Ele tem uma frase que eu amo essa frase, que é assim, o estado de transformação, né? O seu maior momento de transformação é um estado mental chamado clareza. A partir do momento que você tem clareza do seu problema, agora você pode se transformar. E muitas vezes o nosso papel como terapeuta é ajudar o nosso cliente a ter essa clareza. Porque alguns vão chegar falando que tem um problema X. E alguns terapeutas vão ficar trabalhando o problema X do cliente, sem sequer parar para pensar que o problema do cliente às vezes está abaixo do que o cliente tem clareza. Às vezes é algo muito mais profundo. Então, para que fazer terapia? Autoconhecimento, evolução,
descoberta. Vila, bora lá. Eu tô respirando fundo para falar que é emoção, né? O que é ser terapeuta? A gente está conversando, a gente está falando de um monte de coisa e das coisas que limitam. E quando a gente começa a pensar que terapeuta é você descobrir que pode. Fazer terapia é saber que você pode chegar, que aquilo que te falaram não é bem aquilo, que não tinha orientação, que você tentou de várias formas e você não teve alguém para te segurar na mão e falar assim, puxa vida, né? Tá vendo essa prova que você acredita que você não pode passar? Existe uma técnica para isso, para ajudar você a passar. E essa conversa me remete àqueles casamentos de periferia, de mulher que está sendo agredida, relacionamento tóxico, gerando famílias tóxicas, e ela não sabe que ela pode sair daquele lugar, daquele estágio, daquela dor, daquele sofrimento. E quando eu penso nisso, quantas crianças são geradas dentro desse processo? Que ser humano a gente está criando para o mundo, né? Então, quando eu começo a ouvir os colegas falando e tudo mais, por que fazer terapia? Para descobrir que você pode. E quando você descobre que você pode, você perde o medo de morrer. Você vai passar a sua vida vivendo. Você vai viver cada momento, cada sabor, cada sensação, porque antes não te ensinaram que você podia. Então, minha vontade de colaborar é assim, eu passei, né, por situações que não sei se são humanas ou não, mas me lapidaram. Porque quando eu cheguei para a terapia e comecei a descobrir o meu potencial, minha vida mudou. Minha vida mudou. Minha família mudou. Meu acolhimento mudou. A gente fala da dor, de você acessar a sua dor, de você, eu não quero fazer terapia porque eu vou acessar a dor. E se eu descobrir que acessando essa dor, do outro lado, eu vou ter amor? Vou ter o amor da pessoa que está do meu lado há anos, talvez, e não tinha visto com aqueles olhos. A terapia ajuda a gente nisso. Quando um cliente chega e eu vejo que eu já tive onde ela estava, porque eu também passo por terapia, faço questão, tem muitas pessoas que eu devo gratidão, porque me olharam e acreditaram. Hoje, olha aquela pessoa que está começando, talvez ela vai continuar na vida dela, mas ela precisa de orientação. Quando eu olho para ela, assim, eu tive ali, eu sei a dor que ela está sentindo, eu sei o quanto doeu não ter uma pessoa para falar sobre a agressão que ela sofreu. Às vezes isso é remédio. E o terapeuta ele é capacitado para isso. Ele estuda para isso, né? Quando a gente devolve a pergunta, por que fazer terapia? Porque eu descobri um mundo quando eu passei por terapia. Isso é muito gostoso. Encontrei novos amigos, novas pessoas. Não ia falar, tá? Confesso que eu ia apagar. Mas olha, não é o dinheiro, né? Não é o dia, não é a noite, não é a chuva. É o bem-estar consigo mesmo. É saber você, sei lá, vamos brincar, não tem dinheiro para comprar carne, mas tem um ovo para fritar na hora do almoço. Aí você joga um orégano ali em cima, você altera o sabor, porque você vai estar se alimentando, fazendo sua refeição, provavelmente com as pessoas que você ama. Então, terapia é isso, terapia é acolhimento, terapia é aprender a amar. Eu tenho muito para aprender com terapia, mas com o pouco que eu tenho já consigo dar a mão a alguém. Então, se a ideia é ter uma agenda de si mesmo para acalmar o meu ego, conversar com a minha criança, também quero ter. Vou montar o meu. É isso. Obrigado. Muito bem. E eu vou compartilhar a tela de novo, porque eu quero mostrar para vocês o meu maior case de sucesso. E eu tenho autorização para mostrar essa foto aqui desse case de sucesso. O maior case de sucesso que eu tenho na minha vida é essa menininha de colã de lantejola verde, mini fraque prateado,
e cartola verde. Essa menininha é uma menininha muito especial para mim. E Vila, essa menininha aprendeu tudo isso que você falou. Você resumiu tudo o que essa menininha aprendeu. Essa menininha está aí no processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de descoberta, há quase 6 anos. E é essa menininha mesmo, que muitas vezes vem na terapia conversar comigo. É essa menininha que me acompanha para cima e para baixo. Tem 2, tem uma outra que é a do último dia, que aquela é a sábia. Aquela lá é quando eu quero pegar o spoiler do futuro. Mas é essa menininha que nesse exato dia aprendeu muitas coisas dolorosas na vida dela. Essa menininha subiu no palco, era um palco só dela, e de repente esse palco foi dividido com uma coleguinha, a Cris, que ainda tinha uma roupa mais bonita porque a roupa da coleguinha era rosa choque. Essa pequenininha aí, ela foi dançando, fez um espacato no chão, abriu lá a perninha no chão, que estava cheio de serragem. E ela levantou e se limpou. Simplesmente ela se limpou. Uma coisa tão natural. Autocuidado. Ela se cuidou. E nesse momento, uma plateia de pessoas deu risada. E ela aprendeu que, ao se cuidar, podiam rir dela. Ao ir para um palco, podiam rir dela. Ao se expressar, podiam rir dela. E muitas vezes, essa pequena se escondeu. Essa pequena teve medo de vir aqui e abrir o coração, ensinar algo que sabia. Muitas vezes, essa pequena se escondeu, porque ela tinha uma dor dentro dela. A gente já teve muitos palestrantes aqui, o irmão deles que fala um pouquinho de traços de caráter, de feridas, e a ferida dessa pequenininha aqui era a ferida da humilhação. Imagina que eu vou lá falar uma live e se eu falar besteira e alguém rir de mim? Mas nunca. E foi essa pequena que passou por alguns percalços no meio do caminho. Claro que não foi essa pequena, né? Já foi a versão um pouquinho mais velha dela, que passou por alguns percalços, e há cerca até de 1 ano e meio atrás, que foi quando eu fiz uma das minhas mais profundas terapias, foi porque essa criança estava muito ferida. Muito ferida. E o que transformou em feridas que ainda acompanhavam no mundo adulto. Feridas que muitas vezes impediram ela de ser quem ela era, de assumir um palco, de ir lá e fazer, de acreditar que ela tinha competência para fazer o que ela precisava fazer. E assim como eu estou aqui compartilhando um pouquinho da minha história, como a Marcinha mesmo falou há pouco, muitas vezes a nossa história de transformação vai ajudar a transformar outras pessoas. É a gente olhar, e hoje eu olho para essa pequenininha e nós duas damos risada da história lá de levantar e limpar a serragem do palco. Uma olha para a cara da outra e fala assim, mano, podia fazer isso depois, né? Podia, mas você fez naquela hora e tá tudo certo, né? Então hoje nós duas estamos de mãos dadas, a gente limpa a serragem, só um minutinho eu já deixo você falar. A gente limpa a serragem, a gente vai lá e faz o que precisa ser feito. E hoje muito do que eu faço é em honra a essa pequenininha. Muitas vezes eu estou aqui e eu literalmente sinto ela do meu lado aqui, me trazendo ideias, me trazendo clareza, e a gente se diverte. E quantas vezes muitos de nós nos limitamos, como o Vila falou há pouco. Nos limitamos por não acreditarmos em nós mesmos. Por muitas vezes
pessoas ao nosso redor acreditar mais na gente do que a gente mesmo, pelo simples fato de que a gente engrossa o caldo daquelas pessoas que não buscam atendimento. Mesmo sendo terapeutas, mesmo tendo ferramentas poderosas nas nossas mãos, muitas vezes, a gente não vai lá e faz o que precisa ser feito. A gente engrossa o número da estatística que diz que as pessoas têm contato com uma doença mental, um transtorno, uma ansiedade, uma depressão, mas não busca atendimento. E é isso que eu quero falar hoje com vocês. Quando eu convidei vocês para a gente falar sobre o nosso maior case de sucesso, e aqui eu nem perguntei para vocês, aguenta aí, Lu, segura a mão aí um pouquinho, eu sei que vai cansar o braço de ficar com a mãozinha levantada, calma aí, aguenta a informação. Muitas vezes a gente vai perguntar para um terapeuta sobre seus cases de sucesso, e alguns trarão casos de clientes que chegaram com ideação suicida, que talvez eu julgo ser um dos piores casos que chega para a gente. É aquela pessoa que já está tão descrente de sua vida que a única saída que ela vê é talvez se matar. Muitas vezes a gente vai perguntar para o terapeuta, ele vai falar que é uma ideação suicida, ele vai falar que são casos de relacionamentos abusivos, casos esses, Vila, que eu atendo muito, né? Eu acho que é o segundo maior número de casos que eu atendo dentro da clínica. Então, muitas vezes o terapeuta ele vai se orgulhar de ter ajudado pessoas, mas muitas vezes ele vai esquecer de se ajudar, de buscar ajuda para si e poder dizer que ele é o maior case de sucesso, de poder olhar, independente de qual seja a foto da criança de vocês aí. A minha foto é essa, dessa menininha aí de colanzinho de lantejola verde. É olhar para essa versão sua e talvez uma versão que tenha sentido a sua maior dor. Claro que eu tenho outras versões que sofreram algumas pancadas na vida, porém, é olhar com amor e falar assim, nós somos o nosso maior case de sucesso. E podermos falar para muitos clientes que chegam até nós sobre a nossa história. Porque ao sentar do lado de cá, ao lado do terapeuta, é fácil a gente mostrar o caminho para o outro. É que nem quando a gente quer fofocar da vida alheia, né? Fazer a fofoca de fora é fácil. Agora tá dentro da fofoca, quer sentar do outro lado da mesa, olhar para alguém que tá vendo a sua história de fora e tá te ajudando. E aqui sim eu vou babar ovo pro Luciano, que foi talvez o maior anjo da minha vida, anjo mesmo, sim, da vida, e eu vou me permitir aqui agradecer a Deus pela vida do Luciano. Recente eu estava lá no curso do Pyong com ele, em alguns momentos ele fez terapia com algumas pessoas do curso, e eu confesso aqui baixinho para vocês, só para vocês eu vou contar isso. Eu precisei segurar a minha emoção, porque minha vontade era de chorar. De vê-lo trabalhar, de quão lindo é ver o trabalho que o Luciano faz, e eu sou muito grata. De novo, eu sei que como terapeuta a gente não professa fé religiosa, mas é que eu vou assim, né, dizer que eu sou muito grata a Deus pelo Luciano ser uma pessoa que tenha passado pela minha vida, que tenha me acolhido no momento em que eu brinco assim, ó, fundo do poço, lama do fundo do poço, inferno, que eu tava sentadinha lá no inferno com o capeta, tomando uma cerveja quente, quando eu liguei para o Luciano, e ele me estendeu a mão. Com essa palavra, Vila, que você usou agora há pouco, que é a palavra chamada acolhimento. O Luciano não julgou a história, o Luciano... nada. E foi muito lindo, porque o Lu virou para mim e falou assim, primeiro nós vamos conversar como amigos, depois nós vamos conversar como terapeutas. E essa talvez tenha sido uma das minhas maiores lições como uma cliente de terapia, uma terapeuta que sentou do outro lado da mesa. De olhar
Agora, hoje, para um cliente meu, e às vezes me dá essa permissão de falar para a pessoa, primeiro nós vamos conversar como amigos. Primeiro eu vou te abraçar, primeiro eu vou te acolher, e depois nós vamos resolver seu problema. Esse foi, talvez, uma das minhas maiores lições durante o meu último processo terapêutico. Ah, Gisele, você está perfeita? Claro que não. Lá naquele último e derradeiro dia, lá eu estou perfeita. Por isso que é ela que me aconselha, porque ela é perfeita. Ela é do último dia, ela não tem mais nada para evoluir. Por isso que é ela que me aconselha. Né? É uma senhorinha de idade, viu, gente? Sinto muito para vocês. Vocês vão ter que me aguentar muito tempo. 200 anos, Lili, ó, facinho. Só para quem estava no antes aqui para entender a piada dos 200 anos. Facinho, facinho, facinho. Por quê, gente? É sentar do outro lado. Lu, bora lá, traz aqui. Eu ia comentar que, às vezes, alguma pessoa está ouvindo depois e não entende esse processo terapêutico e fala assim, nossa, mas um caso como esse, a criança caiu e deu risada, né? E ela se sentiu assim, mas uma coisa que as pessoas, que a gente, até é uma coisa recorrente que a gente fala, né? Mas quem não é do meio, é importante saber que aquela criança, ela não tem os recursos do adulto, né? Então, o adulto olha e fala, ai, que bobagem, imagina, não chora, besteira. Só que aquela criança está se sentindo, como você disse, humilhada, né? É um sentimento. E para você transformar um sentimento só colocando outro sentimento no lugar, né? Um sentimento que começa exatamente como você falou, com acolhimento. Então, eu só queria complementar com isso mesmo, de que é importante a gente saber que mesmo um adulto, às vezes, que não tenha recursos ainda, ele é uma criança, né? Então, a gente tem que tratar aquela sensibilidade daquela forma. Exato, exatamente isso. Nós, todos nós, Ficou mudo, Gi. Ninguém mais quer ouvir Gisele. Abre, fecha. voltou agora? Agora voltou. Uhum. É isso mesmo, Lu, que você falou, porque cada um de nós vai interpretar o mundo de acordo com lentes que nós temos. Talvez uma outra criança aqui, dessas que estão aqui online hoje, que tivesse passado pela mesma situação, teria uma outra interpretação. Não teria ligado, teria dado risada junto. Porém, cada um de nós vamos interpretar a vida de acordo com os aprendizados, os recursos que nós temos naquele momento. Aquela criança que eu mostrei na foto, ela tinha determinados recursos que hoje eu, 30 e alguns anos a mais, uns 34 anos a mais do que aquela pequena, hoje eu tenho outros recursos e hoje talvez eu também risse daquela situação. Só que dentro de mim existe um aprendizado. Então, hoje, quando eu vejo uma situação com uma criança, talvez eu não ria, porque eu entendo que aquilo pode gerar. O que talvez outro terapeuta não entenda. E é isso que nós vamos ajudar o cliente a entender. Que muitas vezes é uma interpretação do que ele fez de um fato. Quando a gente fala em ressignificar na terapia, é dar um novo significado para algo que nos aconteceu, tanto para o nosso cliente quanto para nós mesmos. Quantos de nós não temos coisas que nos aconteceram e que precisamos ressignificar? Eu, Gilson, Lília, Lu, Vila, Marcinha, Sérgio,
Gilson está falando que ele não tem nada para ressignificar, é um alecrim dourado e não tem mais nada para ressignificar e está tudo certo. Eu aceito, se disse, está dizido, entendeu? Porém, cada um de nós vai ter uma interpretação. Quando a gente fala, né, das feridas, dos traços de caráter, a gente tem 5 principais feridas e cada um de nós vai interpretar a vida de um jeito. Agora, como que nós vamos entender como a gente interpreta? Terapia. Gilson, bora lá. Eu entrei na terapia breve, né, na hipnoterapia, isso que a gente está fazendo aqui, pela janela. Na verdade, eu estava estudando, eu fazia psicanálise, eu tinha um meu analista, e ele, num ato falho, deixou escapar que era hipnoterapeuta. Eu falei, epa, tem um negócio que você sabe aí que eu não sei, o que é isso? Não, deixa para lá, foi sem querer. Não, foi sem querer, não. Você falou. Falou. Fucei até achar. E estou aqui hoje. Mas, na verdade, nascer é traumatizante. É um trauma original. Nasceu, você está sendo traumatizado. Quer tenha sido expulso através de uma cesariana, quer tenha sido expulso naturalmente pelo corpo da mãe. Você foi expulso. E foi colocado num ambiente inóspito. E você não tinha uma linguagem para dizer o que estava acontecendo. Mais ou menos como aquela menininha. O que é que eu estou sentindo? Não tenho uma linguagem para dizer isso. Então, o que eu vou fazer com isso? Recalco, jogo lá no cantinho. Faz de conta que não aconteceu, nunca aconteceu, mas aquilo volta. E volta a te bater no tempo todo. E você acaba se tornando refém de um sentimento que não compreende, que não sabe de onde ele vem. Né? Então, eu sou partidário, nesse caso aí, daquela frase do Selton Mello. Ele é protagonista, né, de uma série sobre terapia. Ele diz, as pessoas deviam fazer terapia para ficar bem. Todo mundo merece ficar bem. Né? Você, por melhor que você esteja, é sempre uma coisinha que pode melhorar. Então, vamos lá. Você não é obrigado a ter uma queixa formal. Na investigação, ela aparece. Tem aquela coisinha lá no fundo lá que não está bem resolvido. Então, tudo isso são razões para que eu possa me encontrar uma pessoa que possui qualidades técnicas para isso, né? Que saiba o que está fazendo, que conheça a teoria do assunto. E digo para ela, não te julgo. Portanto, você pode falar para mim o que você quiser. Coisa que você nunca faria para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para o seu irmão. Comigo você pode. Aquele amigão que você tem, você não fala isso para ele. Fala comigo. Eu não posso tirar nenhum prejuízo. Né? E, como dizia o filósofo, nada que é humano me é estranho. Então, você não vai me escandalizar, fica à vontade. Pode falar do jeito que você quiser, de forma aberta. Vamos embora. Vamos fazer terapia. Obrigado. Maravilhoso, Gilson. É isso. É fazer terapia de forma aberta. E isso é uma coisa que eu preconizo muito, né? Quando eu digo que o terapeuta deveria, todo terapeuta deveria fazer terapia, é exatamente por isso. Porque todos nós, mesmo sem uma demanda principal, aquela demanda que a gente chega lá no consultório e fala assim, ó, vim tratar isso. E confesso aqui que o dia que eu cheguei lá no Lu, eu falei assim, Lu, vim tratar X e não sei o que, e não sei o que lá. Quando eu terminei essa primeira sessão, eu virei para ele e falei assim, o que era esse problema na fila dos meus problemas? Porque aí descobri que meu problema era um outro problema, que era muito mais profundo que aquilo, do que eu cheguei ali reclamando. E fomos trabalhar em cima do problema real. Do problema real, que não era aquele problema que foi a queixa principal, que eu cheguei lá, quando eu liguei para ele, eu falei, meu problema é tal coisa está acontecendo, realmente chorando para ele, gente. Foi assim que eu cheguei para o Luciano, 1 ano e meio atrás, né? Para hoje, a gente já foram 2 vezes, eu tô achando que o Luciano tá me levando para os cursos, gente, vou contar aqui para vocês. Eu sou a sonambúlica de estimação do Lu pro dia feliz. Porque no curso de neurosistêmica eu fui o dia feliz dele, porque ele
foi fazer um caso lá e deu um BO no curso, né? A pessoa acessou um dia, ela acessou um dia feliz, porém veio um sentimento triste junto, e claro, a autoridade do Luciano, a pessoa trouxe a dor, e aí ele virou para mim depois, né, contando, né, a gente conversando, ele falou assim, dali tinha 3 pessoas que eu conhecia, era o Nadson, né, o Luiz e a Gi. Ele falou assim, dos 3, eu olhei, eu falei, a Gi não vai dar BO, ela tá em terapia comigo, ela não vai. E agora lá no curso do Pyong foi a mesma coisa, ele foi fazer um dia feliz, virou assim, Gi, vem. Tipo assim, ele nem perguntou se outro aluno queria, é Gi, vem, né? E aí depois a gente estava conversando e eu falei para ele, eu falei assim, Lu, hoje eu vivo dias felizes, né? 1 ano e meio atrás, não que eu não tivesse dias felizes, tanto que sempre que eu trago momentos na infância, inclusive, de dias felizes, né? Mas hoje eu posso me dar, eu não quero usar a palavra me dar o luxo, mas me dar o direito, o merecimento de viver dias felizes. E quando a gente vem aqui martela na cabeça dos terapeutas que deveriam fazer terapia, é justamente para que vocês possam viver e experienciar dias felizes. É viver o que está ensinando para o cliente de vocês. É poder saber como é a sensação. E isso, eu não estou dizendo que eu não tenho meus dias tristes, claro que eu ainda tenho dias tristes, claro que eu tenho aqueles dias que nada dá certo e que você olha e fala assim, meu Deus do céu, claro que eu também tenho esses dias, isso é natural. Claro que, como disse o Gilson aqui antes da nossa live, de vez em quando eu ainda preciso de um voucher de terapia, viu, Gilson? Normal. E vou usar quantos vouchers eu tiver, entendeu? Por quê? Você também, né, Vila? Vila tá fazendo assim, ó, 2 ali. Por quê? Gente, se autoconhecer é uma das coisas mais sensacionais. Marcinha colocou aqui, depois que ela descobriu algumas características do TDAH, perdoou muitos professores dela da infância. É isso. Quando a gente começa a se conhecer, como disse a Marcinha até quando ela deu depoimento aqui, a nossa transformação vem né? Quando a gente começa a entender que, às vezes, aquela pessoa do passado, ela não fez aquilo para nos ferir. Tem um pressuposto da PNL que diz todo comportamento tem uma intenção positiva. Tem uma live disso aqui no canal. Volta lá, assiste essa live que foi uma live que eu dei. Todo comportamento tem uma intenção positiva e essa intenção nunca é ferir o outro. É ter um benefício próprio. Então, Marcinha compartilhou lindo aqui com a gente. Obrigada por esse compartilhamento, Marcinha. Ela se descobrir com características de TDAH a fez entender alguns professores lá da infância. E perdoar, essa palavra linda que a Marcinha usou, perdoar não quer dizer concordar, perdoar não quer dizer que aquilo foi bom, é apenas seguir agora com leveza. Eu olho para aquilo. Então, hoje, quando eu olho e eu fui buscar a foto, eu falava assim, gente, cadê a foto da menina? Vieram outras fotos, eu falei assim, não, todas vocês mereciam estar lá. Mas quem vai aparecer no meu slide é ela. E foi a procurar minha foto lá nos idos de 1900 e alguma coisa. Ninguém precisa saber quanto que é alguma coisa, mas faz tempo, viu, Vila? Ó, lá atrás, viu? Faz algum tempo. A foto original, ela tá meio amarelada já, viu? Ainda bem que a gente digitaliza essas coisas, que agora que eu Acho que guardar... era em preto e branco, fala a verdade, vai, mandou colorido. Quase. A Marcia escreveu aqui, ó, se a foto é colorida, tá tudo certo. Ela já tinha passado ali nos 1980 alguma coisa, Marcinha, né? Gente, ali naquela foto eu tava com 5 anos. Hoje eu tô com 40. Né? Então, a foto tem alguns anos. Então, assim, claro que todos nós vamos ter casos lindos, claro que eu também tenho casos de clientes que eu ajudei. Porém, saber que a gente vive a transformação, nós somos a transformação. E eu tenho casos de clientes
em que eu percebi patinar um pouquinho ali no processo, e eu sentei com o cliente e falei assim, hoje eu vou te contar a minha história. E contei a minha história para o cliente. E lindamente eu ouvi, quando eu terminei o processo com essa moça, ela falou assim, o dia que você me contou a sua história, eu disse para mim mesma, eu preciso honrar isso. Porque ela dividiu uma das maiores dores dela comigo. E que era a dor que ela estava vivendo naquele momento. E ela disse, se ela conseguiu, e aí eu usei aquela frase, Marcinha, célebre, tudo que um ser humano consegue, eu também consigo, e eu falei essa frase para ela. E ela disse assim, se você conseguiu, eu também consigo. E embora essa cliente ela tenha chegado para mim e falou assim, meu problema é dinheiro. Eu falei, dinheiro eu não resolvo. Eu não tenho como pôr 1 milhãozinho na tua conta. Resolvo outras coisas. E é lindo porque nós não trabalhamos a parte financeira de forma alguma, nós trabalhamos o emocional, a autoestima dessa pessoa. E ela já me mandou mensagem que ela já quitou 2 dívidas que ela tinha. Então, assim, nós não trabalhamos dinheiro. Em nenhum momento nós trabalhamos dinheiro. Ah, trabalha pai porque é dinheiro, trabalha mãe porque não sei o que. Nós não trabalhamos isso na vida dessa pessoa. Mas ela passou a acreditar nela. E esse também é meu processo de transformação. Quando eu passei a olhar e acreditar em mim. Quando eu vi-la, muitas vezes, outro dia a gente bateu um papo, né? Que eu falei assim, a gente se conecta com aquelas histórias que vêm até nós. Porque a gente tem algo para oferecer ali. Então, aquilo que a gente já passou, agora eu consigo ensinar o caminho para outra pessoa. Aquilo que eu não passei, fica mais difícil, né? Se eu não passei uma determinada história, se eu não vivi uma determinada ferida, é mais complicado eu lidar com aquilo. Então, às vezes, esse cliente, ele vai se conectar com outras pessoas e tá tudo certo, né? A gente vê no mundo da psicologia. Gilson, peraí, fecha a câmera de novo. O Gilson fecha a câmera quando a gente transmite tela aqui, porque a gente tem essa informação, né? Aqui foi extraído do UOL, é uma notícia que está lá, é uma notícia recente, desse ano já. Psicólogos também devem fazer terapia. Saiba por quê e como funciona. Então, a gente tem no mundo da psicologia algo chamado supervisão. Os psicólogos, eles já saem com aquele hábito, aquela rotina de já buscar um outro profissional que o acolha, principalmente aqueles que fazem a mesma linha de trabalho que eles, para que assim eles possam dividir um pouquinho dos casos que eles têm, tratar em si, porque uma coisa muito comum em muitos dos terapeutas, quando vai para o mundo do desenvolvimento humano, a grande maioria está indo buscar a cura de uma própria dor. Eu estou usando a palavra cura aqui de uma forma bem chocante mesmo, tá? É bem chocante mesmo, por isso que eu estou usando essa palavra. Muitas das pessoas que vai para o mundo do desenvolvimento humano vai para buscar resolver o seu próprio problema. É uma forma de buscar uma ajuda velada, porque eu vou ali no curso, sempre um treina no outro, um aprende com o outro, um troca ideia com o outro, e assim a pessoa busca uma forma de terapia. Muitos estão ali para curar a sua própria dor. E aí adivinha o que acontece no mundo real dos atendimentos? Aquela dor te procura também. E se você não está bem curado daquela dor, aí viram 2 pessoas, né, que se abraçam e falam assim, peraí, eu também tenho esse problema aqui, abraço. E agora a gente chora junto aqui, porque eu também não resolvi esse problema. Como é que eu te ajudo se eu não busquei ajuda? Então, mais uma vez, afirmo, busca ajuda, trata aquela dor que ainda está aí, né? Olha para a sua criança, e sei lá qual é a ferida que a sua criança tenha por alguma razão, olha para essa criança com amor, com acolhimento, que o Vila falou agora há pouco. Olha para ela e se permite ir lá buscar ajuda, buscar
evolução para ela e, claro, para si. Exceto o Gilson, que o Gilson já está com tudo resolvido. O Gilson não tem mais nada para resolver aqui, segundo ele, né, Gilson? Até fechou a câmera aqui para fugir de nós e tá tudo certo, né? O Gilson já alcançou a plenitude, a iluminação, fugiu literalmente agora da frente da câmera ali, né? Mas busque, né, alguém com quem você se combina, alguém que fala a sua língua. Lu é uma pessoa que fala a minha língua. Eu amo o jeito da Lu falar, me conecto com o jeito da Lu falar. Busque. Gilcinho Puruide, entendeu? Esquizoparaneurótico carnavalesco de esquerda, com nuances de perversão. É sério que eu tenho problema? Nenhum. Perfeito. É nossa referência de chegar lá, né, Gilson? A gente que lute para ser como o Gilson. Simples assim. A gente que lute para ser como o Gilson. Esse é meu novo objetivo. A Lu falou que ela tem um grupinho de objetivos dela, com a foto, com a imagem. No meu grupinho de objetivo, vou botar a foto do Gilson lá, como objetivo. Pronto, é isso. Se vocês não tinham, fica a dica. Fica a dica, bota lá a foto do Gilson para vocês também, para que vocês tenham como esse objetivo aí. Não sei nem repetir todo esse palavreado que ele usou. Esquizoparaneurótico carnavalesco de esquerda, com nuances de perversão. O meu nome de guerra é Gilcinho Puruide. Olha só que beleza. Ponto. Entendeu? Essa é a minha meta de vida. Gisele Puruide. Pronto. Gi, já vamos abreviar, Gilson. Gi, pronto. Que aí a gente já fica tudo igual, entendeu? Gente, essa foi a mensagem que eu trouxe para vocês hoje no Dia Mundial da Saúde Mental. Busquem ajuda, busquem atendimento, olhem para si, autoconhecimento, evolução, conhecer as suas emoções, saber como lidar com cada uma delas, viver uma vida de equilíbrio, tendo um norte, sejam a história de transformação. Como lindamente disse a Marcinha, a sua história vende. O seu cliente, quando se conecta com isso, ele entende. Isso dá autoridade para você como terapeuta, de olhar para aquilo e falar assim, essa pessoa aí, ela sabe o que está falando. Então, se permitam isso. Nós vamos ter mais lives extraordinárias esse mês. Quero já deixar o convite, inclusive quarta-feira, né, Marcinha? Temos live aqui, praticamente não tem feriado. Estaremos aqui buscando mais um bocadinho da nossa evolução. E assim eu vou encerrando aqui, agradecendo a quem esteve presente e também quem está assistindo. Lilian. É isso aí. Só tem um negócio legal aqui, posso falar só aqui, baseado naquilo que você falou. Tem 2 terapeutas meus aqui. A Lu Santos, né, que foi a minha primeira vítima, foi a primeira que tentou fazer terapia comigo. E a Lilian, que foi minha segunda vítima, que também tentou fazer terapia comigo. Tentou, não, foi feito. Porque desculpa, não é tentou. Nossa, como vocês Ela sofreram com tudo isso. Vocês sofreram demais. Cada terapeuta... Verdade, cara, eu dei trabalho para as 2, viu? Na verdade, é o seguinte, cada terapeuta que a gente passa, a gente aprende um pouquinho. Essa que é a verdade. Nós somos lapidados um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e assim a gente vai caminhando, né? Porque não criem, olha, quem for fazer terapia, não pense que você vai bater num terapeuta e vai resolver todos os seus problemas. Não, nós passamos por vários diferentes, com terapias diferentes. E vamos aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos indo e vamos melhorando, não é mesmo? Mas olha, Gi, deixa suas redes sociais para quem quiser te procurar. A Gisele Eugênio, tudo junto, no meu Instagram. Pode me procurar lá. Sempre tem algum conteúdo bacaninha, né? Esses dias eu estou vindo de um monte de curso, um monte de formação, tá meio paradinho, né? Inclusive, Lu, quero deixar aqui também o agradecimento
né, por você ter me convidado para participar do seu projeto de lives. Infelizmente, eu estava lá na formação em São Paulo, não pude participar. Acompanhei um pouquinho assim, eu assisti alguns trechinhos e foi lindo aquele trabalho que você fez. Espero que você repita muito, 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 muitas outras vezes, para que leve também conhecimento. E estou lá no Praticadamente, então se alguém precisar de um help, quiser trocar uma ideia, quiser conversar, pode me chamar, com toda certeza. É isso aí. Bem, realmente a live da Lu foi muito boa mesmo, né? E nós todos, terapeutas, nós estamos sempre fazendo movimentos para levar para as pessoas o conhecimento e a informação, né? E entre um atendimento e outro, né? Que às vezes a gente some, mas aí a gente está se aperfeiçoando ou está trabalhando, né? E vamos caminhando. Desculpa. Bem, agora eu vou encerrar agradecendo a presença de todos aqui por terem dedicado suas horas, sua atenção conosco, né? E foi muito aprendizado, eu aprendo muito, assim como a Marcinha falou, a gente está aqui toda segunda e quarta e a gente aprende muito, tem muita troca, é muito legal. Nessa troca também rola uma terapia, não só durante a live, mas antes e pós, porque antes da live, antes da gravação e depois da gravação, tem sempre um bate-papo muito gostoso e rola de uma certa forma uma terapia também. E nós vamos assim evoluindo e crescendo. Então eu convido a todos vocês, mais uma vez, se não está inscrito no Praticadamente, vai lá no YouTube, no Spotify, no Instagram, nos siga, no Facebook, né? E se inscreva, venha participar do nosso grupo de WhatsApp. E eu agradeço a você que está nos assistindo aí. Não sei se a hora, mas muito obrigada. E agradeço também a todos presentes pela participação e pela contribuição, né? Agradeço a nossa palestrante da noite, nossa professora Gisele Eugênio, doutora Gisele Eugênio, nossa gestora também do Praticadamente. Agradeço a Lu Santos, Gilson Perout, Marcinha, nossa Marcinha, né? André Vila, Sérgio, que ficou quietinho lá, porque às vezes as pessoas ficam ouvindo aí, porque não pode ligar a câmera, né? Agradeço a todas as pessoas, né? Muito obrigada. E até a próxima live. Até mais!